E aí pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Cristão Sem Miguel. Hoje a gente vai desvendar um tema que, vamos combinar, já deu muita dor de cabeça pra muita gente, o deixar, o famoso dilema do relacionamento com sogros. É verdade, um assunto que todo mundo tem história pra contar, né? Pois é, e a gente aqui no Cristão Sem Miguel não foge de assunto, né? Não. A gente tá aqui pra trocar experiência, aprender junto mas falando sério, o que esse deixar significa? É impor limites, ou tem algo mais por trás disso? Ótima pergunta. Pra gente começar essa conversa, a gente tem que ir direto na fonte. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 21 e 22, a gente vê a criação da mulher e a formação do primeiro casal. E em Marcos, capítulo 10, versículos 8 e 9, Jesus reforça essa ideia de que marido e mulher se tornam uma só carne. Mas e os pais? Onde eles entram nessa história? É aí que coisa interessante, né? Porque, por um lado, a Bíblia mostra essa separação, essa ideia do deixar pai e mãe para formar uma família. Mas, por outro, também temos os mandamentos de honrar pai e mãe. E agora, como equilibrar essas duas coisas? É um desafio, hein? Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia não fala de um desligamento total dos pais, mas de uma mudança de foco. O casal, ele se torna uma nova unidade, com suas próprias decisões, responsabilidades e, claro, seus desafios. Faz sentido. É como se o deixar fosse mais sobre uma mudança de prioridade do que sobre distância física ou emocional. Isso. E por falar em prioridade, eu vi uma frase no livro Amor e Respeito que me fez pensar. A frase é: uma esposa não quer ser reverenciada como uma rainha, mas honrada como uma princesa. O que você acha disso? Nossa, que frase poderosa. Ela nos leva a uma reflexão profunda. A rainha muitas vezes está num pedestal, sabe? Distante, intocável. Já a princesa, ela é amada, cuidada, protegida. Ela tem um lugar especial no coração do seu príncipe. É isso. E é aí que entra o papel fundamental do marido. Ao deixar os seus pais, ele precisa criar esse espaço seguro e amoroso para a esposa. Um lugar onde ela se sinta valorizada, protegida e sim honrada como a princesa que ela é. E essa honra se manifesta em vários aspectos do relacionamento, né? Desde as pequenas atitudes de expressar gratidão, admiração, até as grandes decisões, como defender a esposa diante de conflitos, pressões externas, inclusive as que vêm da família. E vamos combinar, essas pressões externas podem ser bem intensas. A gente vê isso nos relatos de vários casais, nas histórias que chegam aqui no Cristão Sem Miguel. Interferência financeira, opiniões diferentes sobre a criação de filhos, cobranças por netos, palpites sobre carreira. Sim. E a arte de permanecer casado, por exemplo, explora como o trabalho pode se tornar um obstáculo no casamento, consumindo tempo e energia que poderiam ser dedicados à família. E Amor e Respeito também fala dessa questão das opiniões diferentes, mostrando como, mesmo com a melhor das intenções, os sogros podem acabar gerando atritos e desentendimentos dentro do casal. Esses livros mostram pra gente que os desafios são reais, mas eles também oferecem ferramentas pra gente enfrentar esses desafios, né? Em Casamento Blindado, por exemplo, a gente encontra estratégias práticas pra blindar o casamento contra interferências externas, como a importância de definir limites claros e fortalecer a comunicação. Esses limites são essenciais, né? Mas como colocá-los em prática sem magoar os sogros ou gerar conflito? Casamento Blindado sugere, por exemplo, que o casal converse abertamente sobre as suas expectativas, as suas necessidades e defina juntos quais são os limites que precisam ser estabelecidos. E é importante a gente lembrar que definir limites não significa romper relações ou ser despeitoso. É sobre preservar a individualidade, a autonomia da nova família que se formou. Mas e quando os conflitos já existem? Como lidar com mágoas do passado? Com palavras ditas, com atitudes que geraram ressentimento? As 5 línguas do amor na prática e Gary Chapman, as 5 línguas do perdão, nos lembram da importância de perdoar. De buscar reconciliação, de reconstruir pontes que talvez tenham sido quebradas. Sim, o perdão é fundamental para a cura de qualquer relacionamento. Mas especialmente quando se trata de família. O livro Gary Chapman, As 5 Linguagens do Perdão, mostra que o perdão não é um sentimento, mas é uma escolha. É um ato de vontade que exige humildade e compaixão. E que, assim como existem as linguagens do amor, também existem diferentes linguagens do perdão. Verdade. E descobrir a linguagem do perdão dos nossos sogros pode ser a chave para restabelecer a harmonia, construir um relacionamento mais saudável. E para ilustrar esse poder transformador do perdão, o Gary Chapman, em As 5 Linguagens do Perdão, ele traz histórias reais, como por exemplo a história de um pai que, depois de magoar um colega de trabalho, decide pedir perdão de forma sincera. E com isso ele acaba em uma lição valiosa, com humildade e reconciliação. Que história inspiradora. Isso nos leva a refletir sobre a importância de buscar o perdão. Tanto para nós mesmos quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Afinal, quem nunca errou? Quem nunca magoou alguém, né? É verdade. Errar é humano, perdoar é divino. E no contexto familiar, o perdão é ainda mais importante. Ele permite que a gente reconstrua laços, fortaleça, cria um ambiente mais harmonioso para todos. E falando em harmonia, será que essa busca por um relacionamento saudável
saudável com os sogros pode acabar afetando a intimidade do casal. Como equilibrar as demandas da família de origem com as necessidades do casamento. Ponto. E é sobre isso que a gente vai começar na próxima parte. A gente vai explorar como fortalecer a intimidade do casal, manter a chama da paixão acesa, né? Em meio aos desafios da vida a dois e, claro, como lidar com essa montanha-russa de emoções. Então, pessoal, fiquem ligados para a parte 2 do nosso Deep Dive, onde a gente vai desvendar mais segredos, compartilhar dicas valiosas e, quem sabe, até umas histórias engraçadas para dar aquela descontraída. Mas antes de a gente partir para a próxima etapa, a gente quer ouvir vocês. Compartilhem nos comentários as suas experiências, as suas dúvidas, sugestões. É isso aí. E, claro, suas histórias engraçadas com sogros. Afinal, aqui no Cristão Sem Migué a gente aprende junto, sem julgamentos e com muita leveza. Ei, pessoal, se algum dos livros que mencionamos hoje despertou seu interesse, não se preocupe, os links estão disponíveis na descrição ou fixados no primeiro comentário. Assim, você pode acessar facilmente e mergulhar ainda mais no assunto. E voltamos para a parte 2 do nosso mergulho profundo no universo do deixar, explorando o relacionamento com os sogros. Na primeira parte, a gente viu a base bíblica da formação de uma nova família e como equilibrar o honrar pai e mãe com a construção de um novo lar. É isso aí. Vimos também a importância de criar um espaço seguro e amoroso para a esposa, onde ela se sinta valorizada e honrada. Mas e agora? Tem um manual, um passo a passo para lidar com os sogros no dia a dia. Se existisse um manual pronto, seria bem mais fácil, né? Mas a verdade é que cada família é um universo, com suas próprias dinâmicas e desafios. O que a gente pode fazer é buscar ferramentas que nos ajudem a navegar nessas águas. E falando em ferramentas, Casamento Blindado dá pra gente um arsenal de estratégias para blindar o casamento contra interferências externas em sogros. Uma das ferramentas mais poderosas, na minha opinião, é a regra de ouro do casamento. O que acontece no casamento, fica no casamento. Antes de sair desabafando sobre o seu cônjuge com outras pessoas, incluindo os pais, o casal precisa se unir para encontrar soluções. É como diz o ditado, né? Roupa suja se lava em casa. Levar os problemas para fora do casamento só aumenta a chance de ter mais e desconfiança entre o casal. E Casamento Blindado também fala da importância de definir limites. Sempre com respeito, com amor. Sim. E como a gente coloca esses limites em prática? O livro dá exemplos bem específicos, como evitar pedir dinheiro emprestado para os pais, a menos que seja uma emergência real, e ter cuidado com as opiniões, conselhos. Outro ponto importante que o livro aborda é o cuidado com as redes sociais. Compartilhar detalhes da vida íntima do casal ou expor conflitos logros nas redes sociais pode gerar uma bola de neve. É verdade. Às vezes a gente acha que tá só desabafando, mas esquece que a internet tem um alcance enorme e que as coisas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. É preciso ter sabedoria, discernimento para usar as redes sociais de forma saudável, construtiva. E falando em diferentes maneiras de interpretar as coisas, amor e respeito nos ajuda a entender as necessidades emocionais da esposa. Sim. E como pequenas atitudes do marido podem fazer toda a diferença para construir um relacionamento harmonioso. Eu achei muito interessante a maneira como o livro descreve o tanque emocional da mulher. É como se fosse um reservatório de amor, carinho, atenção, que precisa ser constantemente abastecido pelo marido. E uma das formas de encher esse tanque é através de gestos simples de apreciação e gratidão. Exatamente. O livro destaca, por exemplo, a importância do marido expressar gratidão pelas coisas que a esposa faz, mesmo que sejam tarefas do dia a dia. Um simples obrigado, amor, preparar o jantar. Isso pode fazer maravilhas. É como se o marido estivesse dizendo: eu vejo você, eu reconheço os seus esforços, eu valorizo o que você faz por mim e pela nossa família, e isso para a mulher é muito importante. E quando surge um conflito com o sogro, o marido precisa se posicionar como um protetor da esposa. Ele precisa demonstrar que ela é a prioridade e que ele está ao lado dela, pronto para defendê-la. Mas e como lidar com as diferenças de opinião? Nem sempre o casal vai concordar com tudo. Amor e respeito sugere que o marido ouça atentamente a esposa, busque entender o ponto de vista dela e, mesmo que não concorde, reconheça o valor da opinião dela. O importante é que o casal seja um time, que apresente uma frente unida diante dos desafios. E para construir essa unidade é fundamental que o casal tenha momentos de intimidade, de conexão, como a gente viu em Comunicação e Intimidade. Esses livros lembram a gente de que o casamento precisa ser nutrido com carinho e intimidade física é importante, mas vai muito além. E Entre Lençóis, do Kevin Leman, lembra a gente que a paixão e o romance não podem ficar de fora do casamento. Manter a chama acesa é fundamental para um relacionamento saudável, duradouro. E eu adorei as dicas. Ele tem um jeito leve, bem humorado de falar sobre assuntos delicados. E ele faz a gente perceber que a intimidade pode ser divertida, espontânea. Sem dúvida. E para os casais que estão enfrentando dificuldades nessa área, Entre Lençóis oferece dicas práticas para implementar
a relação e reacender a paixão. Falando em longo prazo, como garantir que o relacionamento com o sogro seja uma fonte de alegria e não de dor de cabeça no futuro? Você e eu para sempre. O casamento à luz da eternidade nos convida a olhar para o casamento com uma perspectiva eterna, lembrando que a família é um projeto de Deus e que os relacionamentos são um presente a ser cultivado com amor, sabedoria. Exatamente. O casamento e o lar também reforçam essa ideia, né? Mostrando como construir um lar onde o amor, o respeito, a fé sejam os pilares. Afinal, o casamento não é só sobre o casal, mas sobre a família que se forma a partir dessa união. E como a gente pode, na prática, construir esse relacionamento saudável com o sogro sem abrir mão da nossa individualidade como casal? O que a gente pode aprender com as histórias de outros casais, com a experiência de pastores e conselheiros familiares? É sobre isso que vamos conversar na última parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E antes de partirmos para a parte final, a gente quer convidar vocês, nossos queridos ouvintes, a compartilhar as suas experiências, as suas dúvidas, as suas angústias e, quem sabe, até as suas histórias engraçadas com sogros. Afinal, aqui no Cristão Sem Migué, a gente aprende junto, com respeito e, claro, sem perder o bom humor. Ei, pessoal, se algum dos livros que mencionamos hoje despertou seu interesse, não se preocupe, os links estão disponíveis na descrição ou fixados no primeiro comentário. Assim, você pode acessar facilmente e mergulhar ainda mais no assunto. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no universo do deixar, explorando o relacionamento com o sogro. Nas partes anteriores, a gente navegou por mais agitados e encontramos algumas bússolas para nos orientar. Mas a jornada não acabou. É isso aí. A gente ainda tem algumas ilhas para explorar, tesouros para descobrir. E para começar essa última etapa, eu queria falar de um ponto que às vezes a gente esquece. Os sogros também são pessoas, com suas próprias histórias, experiências, alegrias, frustrações e, sim, defeitos. Verdade. É fácil a gente cair na armadilha de rotular os sogros como vilões da história, principalmente quando os conflitos aparecem, mas a gente precisa lembrar que eles também estão em processo de aprendizado, de adaptação. É como se ao casar, todos nós entrássemos num novo barco, aprendendo a remar junto, em direção a um destino comum. E nesse processo é natural que aconteçam alguns desajustes. O que faz a diferença é como a gente lida com esses desafios. É aí que entra a importância da empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, entender as motivações e perceber que muitas vezes as atitudes dos sogros, mesmo as que a gente não gosta... A arte de compreender os cônjuges dá dicas muito boas pra gente desenvolver, não só com o nosso parceiro, as pessoas ao nosso incluindo o sogro. O livro mostra que por trás de cada atitude, de cada palavra, existe uma necessidade emocional que precisa ser compreendida. E quando a gente consegue enxergar além do comportamento, a gente abre espaço para o diálogo, para compaixão, para construir pontes. E por falar em entender o outro, as 5 linguagens do amor na prática do Gary Chapman ajuda a gente a decifrar a linguagem do amor dos nossos sogros. Afinal, assim como nós, eles também têm diferentes maneiras de expressar e receber amor. Alguns sogros se sentem amados quando recebem palavras de afirmação, elogios, demonstrações de carinho. Outros valorizam os atos de servir, como ajudar nas tarefas de casa, cuidar dos netos. E tem aqueles que preferem receber presente, passar tempo de qualidade juntos, o toque. Descobrir a linguagem do amor dos nossos sogros é como aprender a falar dele. Facilita a comunicação, fortalece os laços e cria um ambiente mais harmonioso. E quando os conflitos aparecerem, Gary Chapman, As 5 Linguagens do Perdão, ensina a gente a pedir perdão de forma genuína, eficaz, usando a linguagem do perdão do outro. O livro mostra, por exemplo, que para alguns o pedir desculpa já é suficiente. Já para outros, é preciso ir além das palavras. Fazer ações que reparem o erro cometido. O importante é a gente se esforçar para compreender as necessidades do outro, demonstrar sinceridade no nosso pedido de perdão. E pra gente finalizar o nosso mergulho profundo com chave de ouro, você e eu pra sempre. Casamento à Luz da Eternidade nos convida a olhar para o casamento com uma perspectiva eterna. Ele lembra que as dificuldades que a gente enfrenta fazem parte de um propósito maior, que ao superar os desafios juntos, a gente fortalece ainda mais o vínculo do casal. Como diz o ditado, a família que rema junta permanece unida. E para remar com mais harmonia, sabedoria, é fundamental buscar orientação na palavra de Deus, na comunhão com outros casais e, se necessário, na ajuda de um conselheiro familiar. E aqui no Cristão Sem Migué, a gente acredita que o aprendizado é constante e que a troca de experiências é fundamental para a gente crescer. Por isso queremos convidar vocês, nossos queridos ouvintes, a continuar essa conversa. Compartilhem nos comentários as suas histórias, as suas dúvidas, suas dicas, o que vocês quiserem. Afinal, estamos todos juntos nessa jornada e que a gente possa construir famílias cada vez mais fortes, unidas e abençoadas. Fiquem com Deus e até a próxima.